Aula 19, República Oligárquica. Estamos tratando aqui neste vídeo sobre a história do Brasil. Então, em 1894, íamos falando da eleição do Prudente de Moraes, que é o primeiro presidente considerado aí como civil do Brasil. Começa então o período conhecido como República Oligárquica. E, tendo ciência dessa introdução e ligação com a aula passada, temos uma imagem a título de informação. E aqui adentramos quanto à questão da vida política. Nós chamamos de Primeira República, ou utilizamos essa frase ou expressão, melhor dizendo, para fazer referência ao período da história brasileira que vai de 1889 a 1930. Então esse período aí é chamado de Primeira República. Pode ser chamado também de República Velha, e essa expressão já é mais baseada no critério cronológico. Há historiadores também utilizam a terminologia República da Espada, dizendo aí do período de 1889 a 1894, destacando então a presença dos governos militares de Deodoro e de Floriano. Então, República Oligárquica e República do Café com Leite também são expressões aí, mas só que elas são utilizadas com predomínio aí para ideia do predomínio das oligarquias agrárias no governo central, especialmente dos políticos de São Paulo, que era o grande produtor ali do estado de café naquela ocasião, e Minas como o grande produtor de leite. A partir de 1894, com a posse então de presidente de Moraes, Prudente de Moraes na presidência, melhor falando, da República, sendo ele o presidente, o país começa então a ser governado por civis, esse fazendeiro e político de São Paulo, né, do interior, a oligarquia do café, chega ao poder. Então aquela época é conhecida ali pela influência eleitoral e política dos grandes fazendeiros, muitos conhecidos como coronéis. E durante o Império, só uma pequena parte dos brasileiros participava do processo eleitoral, conforme já estamos sustentando há tempos. Essa parcela ela diminui ainda mais em 1881, quando uma lei proíbe o voto dos analfabetos. E José Murilo de Carvalho ele fala da exclusão dos analfabetos, que implica a redução drástica de eleitores por uma razão simples. Ele coloca aí nas palavras, né? Somente 15% da população era alfabetizada, ou 20%. Considerarmos população masculina, de imediato, se considerarmos a masculina, de imediato 80% da população masculina era excluída do direito do voto. Então, na última década do Império, o país ele tinha cerca de 12 milhões de habitantes, dos quais apenas 1% aproximadamente participava das eleições, segundo ele. Ele ainda sustenta que, com a instalação da República, o número absoluto de eleitores cresce em relação ao período do Império, mas que não chega a alcançar 10% da população. E, além disso, ele afirma que a Constituição Republicana de 1891 ela acabou com o voto censitário, aquela ideia de exigência de renda para os eleitores. Instituiu então o voto aberto masculino para os maiores de 21 anos, mas mesmo assim ficaram sem direito ao voto os analfabetos, mulheres, mendigos, padres e soldados. Então, no Império e na Primeira República, mulheres e pobres são excluídos das eleições. Lembrando que no Império, até 1881, a renda econômica era uma das principais causas de exclusão, enquanto que na Primeira República o analfabetismo foi o principal fator de exclusão da maior parte das pessoas desse processo eleitoral. A participação nesse processo eleitoral ele acontecia por meio do voto aberto, e isso permitia aos chefes políticos locais conhecerem o voto dos eleitores, pressionar eles, manipulá-los segundo seus interesses. E na época não havia uma justiça eleitoral independente no Brasil que viesse a lidar com questões de irregularidades nas eleições. O que havia era uma comissão verificadora no Congresso Nacional que só julgava ali os resultados eleitorais
mas seu trabalho era feito em sintonia, de acordo com os historiadores, com os interesses dominantes do período. Então, a comissão verificadora ela poderia distorcer o resultado das urnas, poderia aprovar nomes de deputados e senadores que apoiavam o governo ou a situação, ou até mesmo impor ali obstáculos ao reconhecimento da vitória de candidatos que fossem considerados de oposição. Essa prática de impedir então que o candidato da oposição assumisse o cargo para o qual foi eleito, ela ficou conhecida como degola. Então, degola era quando se praticava o costume de não permitir que o candidato da oposição assumisse o cargo, né? E nos primeiros anos da República, a política regional então é dominada por essa palavra aí, né? Por essa ideia. Várias partes do país, o coronelismo significa o quê? Grandes proprietários rurais que viravam verdadeiros chefes ou líderes políticos de cidades ou regiões onde eles estavam, e suas práticas eram típicas daquilo que a gente conhece como coronel mesmo, né? De mandar, dominar, e por isso a ideia é coronelismo. E atualmente, cerca de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas e a sua distribuição por setores da economia ela é bem diversificada. As pessoas elas tendem a trabalhar em atividade de prestação de serviço, comércio, indústria, negócios agropastoris. E na Primeira República a situação era bem diferente, porque a maioria da população morava em zonas rurais e era dedicada principalmente à atividade agrícola. E aqui eu trago para você, a título de informação, a distribuição da população brasileira pelos setores da economia em 1920. E você dê uma olhada aí, apesar de não ser necessário tirar meu rosto, mas para ficar melhor, aí dê uma pausa se necessário e dá uma lida. Então, dando continuidade, temos aqui que nessa sociedade o que predominava era o aspecto rural mesmo. As pessoas trabalhavam nas fazendas com uma remuneração que muitos julgam aí como miserável. E por conta da exploração que sofriam, dependiam então dos favores dos chefes, dos patrões, né? Aí ajudas como empréstimos em dinheiro, em momentos de doença, como exemplo, né, era uma das formas que os coronéis usavam para criar uma relação de dependência, né, com os trabalhadores e assim mantê-los sob controle. É aquilo que eu tenho costume de dizer, né? Com todo respeito, obviamente, à questão cruel da escravidão. Tirou alguns aspectos da escravidão e continuou sendo mantido, né? Então, segundo os historiadores, o poder, melhor dizendo, dos coronéis, ele ultrapassava os próprios limites das propriedades rurais, chegando a alcançar até mesmo as cidades. E vários empregos, por exemplo, cargos, eles eram sujeitos à influência desses grandes coronéis, desde prefeitura, delegacia, escola, cartório ou até mesmo estação de trem, né? Tem muitas pessoas como donas aí de armazéns, médicos, advogados, prefeitos, vereadores, delegados, juízes, padres, professores e outras pessoas aí acabavam buscando proximidade com esses coronéis para assim terem benefícios, né? E assim era o cenário daquela época, né? Coronelismo e o clientelismo, né? Coronelismo da parte dos coronéis, os chefões, né? Clientelismo, prática aí de coronéis de premiarem, né? Com favores públicos as pessoas apadrinhadas por eles, né? Aqueles que geralmente eram fiéis politicamente a eles. Então, em troca de favores, os coronéis eles exigiam que os eleitores votassem nos candidatos indicados por eles, sejam eles prefeitos, governadores ou presidente da República, vereadores, deputados, senadores. E quem não fizesse isso ficava sujeito à violência dos jagunços ou dos capangas que trabalhavam nas fazendas dos coronéis. E eles formavam então grupos armados que perseguiam esses inimigos do patrão, ou aqueles que lhe fossem fiéis. Durante as eleições, eles cumpriam ordens desses fazendeiros, né, buscando controlar o voto de cada eleitor, os jagunços. E a tarefa não era difícil porque na época a votação não é como hoje, ela não era secreta, ela era pública, o eleitor ele tinha que declarar em quem ele estava votando,
Era um voto aberto e feito sob pressão. Por isso que ele ficou conhecido como voto de cabresto. É uma expressão popular que significa voto induzido, imposto, que não expressa a vontade do eleitor. Então aí você tem uma charge sobre o voto de cabresto na campanha eleitoral de 1928 que mostra um pouco essa ideia, né? E com tanto poder então nas mãos e a ausência de uma justiça eleitoral independente, os coronéis eles praticavam muitas fraudes para então terem seus candidatos vencendo as eleições. Entre as principais fraudes estavam, por exemplo, falsificar documentos para que menores analfabetos pudessem votar, inscrever falecidos como eleitores, violação de urnas, adulteração de cédula de votação, contagem errada dos votos, com favorecimento, obviamente, para o candidato do coronel. E a troca de favores ela funcionava com o coronel mais influente, obviamente, poderoso de cada município ou região, que acabava estabelecendo alianças, firmando tratos, né, com os coronéis de outros municípios ou regiões, para assim eles conseguirem eleger o governador do estado. Aí depois de eleito o governador do estado, ele retribuiu o apoio recebido desses coronéis, destinando verbas, né, e favores para as áreas de influência desses seus apoiadores. Essa aí era a prática do clientelismo, sendo elevada a nível mais alto, né, estadual. E por causa desses favores, dessas alianças, o poder político do estado ou de cada estado geralmente ficava sempre ali nas mãos de um mesmo grupo em várias eleições, né, durante muito tempo. Então, no fim do mandato, cada governador ele passava o poder para um parente ou correligionário. E aí nessa rede de transmissão de poder montada por oligarquias agrárias, o coronelismo ele desempenhava então um importante papel, costurando o fio das alianças na base da troca dos favores, da dependência política pessoal, corrupção e coisas do tipo. E para Boris Fausto, o coronelismo ele não teve a mesma influência política em todos os lugares, nem social, do Brasil. Em várias regiões, por exemplo, do interior do Nordeste, os coronéis eles tiveram muito poder. Eles organizavam até mesmo tropas militares próprias. Em São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, a força do coronelismo foi dissolvida dentro de outras estruturas de poder, como o partido político, a administração do governo estadual e outras, né? E a sua influência, então, acabou sendo relativizada, acabou, de certo modo, perdendo aí um sentido, ou foi variável, né? E falando de troca de favores, trago aqui uma ideia de Mário Palmério, nascido em 1916, falecido em 96. E ele expressa em um texto de ficção literária bem essas práticas dos coronéis para com os eleitores, né? Principalmente no campo. As artimanhas usadas por esses políticos para então enfiarem o dedo no resultado eleitoral. E ele também mostra a distância entre o mundo do trabalho rural e as eleições. É isso que ele diz. João Soares estava com razão. Política só se ganha com muito dinheiro. Começar pelo alistamento, que é trabalhoso e caro. Tem que ir atrás de eleitor por eleitor, convencê-los a se alistarem e ensinar tudo, até copiar o requerimento. Cabo de enxada engrossa as mãos, o laço de couro cru, machado e foice também. Canetas e lápis são ferramentas muito delicadas. A lida é outra. A buta pesada, de sol a sol, nos campos e nos currais. Ler o quê? Escrever o quê? Mas agora é preciso. A eleição vem aí e o alistamento rende a estima do patrão. A gente vira pessoa. Então, Campos Salles, já nesse ponto aqui política dos governadores, o indivíduo foi um político e fazendeiro paulista e ele foi o segundo presidente civil da República, considerado aí, né? 1898 a 1902, sendo um dos principais articuladores do sistema de alianças que foi formado aí durante a gestão dele e dos seus sucessores, né? Entre governadores de estado e governo federal. A política ficou conhecida como a política dos governadores. É um sistema de alianças baseado em troca de favores. Os governadores do estado eles apoiavam o governo federal, né? O presidente ajudava então aí na eleição de deputados federais e senadores favoráveis ao presidente, esses governadores.
E aí, em troca, o presidente fazia o quê? Apoiava os governadores concedendo mais verbas para os estados deles, né? Empregos, favores aos aliados, apadrinhados políticos e coisas que não acontecem, né, no Brasil até hoje. Lógico que acontece, né? Só de outras maneiras e de outros jeitos, né? Como um indivíduo que pede pro outro lá contratar da família dele e o outro contrato da família, vice-versa, para não dizer que é coisa indevida ou faz outras falcatruas por aí, né? A gente sabe muito bem que aparece diariamente aí nas mídias e nos jornais. Então, os governadores faziam isso junto com o presidente. E essa política dos governadores acabava reproduzindo no plano federal a mesma rede de compromissos e clientelismo, né? Que ligavam os coronéis aos governadores dentro dos estados. Então era uma cadeia, né? Uma série de alianças e fraudes, oligarquias agrárias ficaram aí no poder na maior parte da Primeira República. Então, os dois estados aí que lideram a política dos governadores são São Paulo e Minas. E nesses estados aí as oligarquias agrárias, paulista e mineira, estavam organizadas respectivamente em torno de dois partidos políticos, o PRP, Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro. E aí, fazendo coligações com os proprietários rurais de outros estados, os políticos aí desses partidos eles acabavam liderando a vida política do estado e do próprio país também, né, de maneira mais indireta. E acabavam ali se alternando no poder. E como São Paulo e Minas eram os estados com maior população, políticos ali eles contavam com uma bancada mais numerosa na Câmara dos Deputados. E apesar de a união dessas oligarquias não explicar toda a história política da época, quase todos os presidentes da Primeira República eles foram eleitos com o apoio de paulistas ligados a esse PRP, né? E dos mineiros ligados ao PRM. Como São Paulo era o primeiro estado em produção de café, em Minas tinha um destaque para a produção de leite. E aí fica essa ideia aí da expressão, né, da política do café com leite. São Paulo, primeiro estado em produção de café, Minas, destaque em produção de leite, e o segundo produtor de café. É a política do café com leite. Acaba fazendo referência a essa ideia dos dois partidos, da aliança deles, que é bem característica do período em questão. E aqui temos quanto à vida econômica. Por conta da vinda do regime publicano, apesar de não termos tido aí grandes mudanças na vida política brasileira, no plano econômico há aqueles que sustentam que a estrutura dominante do país acabou mantendo traços gerais, né? Uma economia bem baseada em matérias-primas e gêneros tropicais, destinados à exportação e sujeita às oscilações do mercado internacional. Então, a produção agrícola brasileira ela é destinada, até hoje é muito disso, né? Da matéria-prima destinada à exportação. E aqui a gente dá destaque para açúcar, algodão, borracha, cacau. E acabou também sofrendo na época lá a concorrência de outros países, né? Então as exportações brasileiras acabaram se concentrando em um único produto, nessa época, o café. E aqui nós temos principais produtos com as questões de participação e exportação. Permita-me aqui tirar o meu rosto para ficar melhor para a leitura, obviamente. Você pause aí, por favor, e veja aí como que as coisas são aí nesse período, destacado aí de 1889 a 1933. Dando continuidade, falando do café especificamente. Se você prestou atenção, e para ser bem direto aqui, em média ele representou mais de 50% das exportações brasileiras durante o período da Primeira República. E sem concorrentes de peso no mercado internacional, o Brasil chega então nessa época a abastecer quase ali, alguns dizem que 2/3 do mercado mundial do café. Estão entusiasmados com os lucros, vendo aí
com uma ideia de um grande afluxo de mão de obra imigrante europeia, os cafeicultores brasileiros eles aumentam de maneira bem desmedida as plantações. E aí, como consequência, a produção ela passa a capacidade de consumo do produto. E aí, com a oferta do café sendo maior que a procura, a economia cafeira ela começa a enfrentar crise de superprodução no início do século XX. Aí os preços caem, são acumulados enormes estoques de café, e de acordo com Caio Prado Júnior, na imagem, os estoques em 1905, melhor dizendo, eles chegam a 11 milhões de sacas de 60 quilos cada uma, uma quantidade que representava aí 70% do consumo mundial de um ano. Então, em busca de uma solução para essa crise econômica, os representantes aí do setor do café realizam em 1906 uma reunião na cidade paulista de Taubaté. E eles recebem o apoio dos parlamentares federais e dos governadores dos estados de Minas, Rio e São Paulo. Na reunião, os participantes chegam a um acordo conhecido como, está aí na imagem, né, Convênio de Taubaté, onde era proposto que o governo iria comprar a produção do café que passasse à procura do mercado. Então, aquilo que passasse seria estocado pelo governo estadual, ou os governos estaduais, melhor dizendo, para ser vendido então quando os preços fossem normalizados. E os recursos para comprar esse café viriam de empréstimos pegos no exterior pelo próprio governo. Então, o governo adotaria medidas para desestimular o surgimento de novas plantações. As propostas aí desse convênio de Taubaté foram aceitas pelo governo federal no mandato de Afonso Pena. Assim, o preço do produto não cai, cafeicultores não têm prejuízos, só que do governo vai aumentando, 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 e nunca surge uma oportunidade boa para vendê-los no mercado externo. Os estoques, né, melhor dizendo, dos produtos. E aí, para os cafeicultores continuaram plantando em larga escala, o prejuízo tornou-se, na verdade, um problema para o governo. Porque enquanto para o estado a coisa ia de mal a pior, para os cafeicultores as coisas estavam garantidas, os lucros. Alguns até usaram parte desses lucros para investirem no setor industrial. E aqui eu trago duas imagens, você pause aí e leia a legenda. Essa daqui quase pegou o meu rosto em cima. Mas então voltando. Quanto ao açúcar agora. No período colonial ele foi o principal produto, né, agrícola brasileiro de exportação. E aí depois de 1830, por causa desse crescimento do café e queda do açúcar, né, nas vendas, causada pela concorrência que já vimos, né, do açúcar antilhano, depois do açúcar de beterraba, que era produzido em países como Alemanha, Bélgica e França, o nosso açúcar ele deixa de ocupar uma grande posição, né, de liderança. E aí, depois do século XX, a produção de açúcar da cana em Cuba e Porto Rico, as colônias espanholas dominadas, então pelos Estados Unidos, passaram, melhor dizendo, a negociar ali com tarifas preferenciais no mercado estadunidense, que era um dos principais compradores do produto, né, do açúcar. Assim, então, sendo bem redundante, o açúcar produzido no Brasil passa a ser destinado cada vez mais para o mercado interno, para dentro do Brasil. O algodão, no primeiro reinado, entre 1821 e 1830, ele vinha ocupando o segundo lugar na pauta de exportações brasileiras. Nas décadas seguintes, entrando em decadência por conta da concorrência da produção de algodão dos Estados Unidos. E os historiadores consideram que a produção dos Estados Unidos ela foi conquistando o mercado internacional. Acima de tudo, o mercado da Europa, por causa dos fatores como a menor distância, né, entre Estados Unidos e Europa, que acabava barateando os custos de transporte e até mesmo a própria melhor produção em qualidade estadunidense, né? Para que os agricultores dos Estados Unidos eles tinham mais recursos técnicos, mão de obra e terras. E durante a Guerra de Secessão, que ocorre em 1861 e 1865, a gente trata nas aulas de história geral, o norte dos Estados Unidos ele bloqueia as exportações de algodão do sul. E os produtores de algodão do Brasil eles aproveitam essa situação para então suprirem as necessidades das indústrias têxteis, né, da Europa. Já no segundo reinado,
entre 1861 e 1870, o algodão ele volta a ocupar o segundo lugar na pauta das exportações brasileiras. Com o fim dessa década, o produto brasileiro ele entra em declínio no mercado externo, e aí nas primeiras décadas do século XX, a produção era destinada então às indústrias brasileiras de fiação e tecelagem, em expansão no país. Quanto à borracha, quando a Primeira República começou, em 1889, a produção brasileira dela já vivia anos de glória. Ela era produzida ali, né, a partir do látex, extraído de seringueiras da Amazônia. Essa borracha ela vira, depois de 1840, um produto cada vez de maior procura em países industrializados, porque ela servia de matéria-prima para fabricar pneus. Geralmente, a princípio era utilizado para pneus de bicicletas, depois de automóveis. E aí na Amazônia ficava a maior reserva dessas seringueiras aí do mundo, né? Aí o Brasil foi cada vez mais e mais passando a suprir quase toda a demanda mundial de borracha, quando sua produção por portos de Manaus e Belém. E durante o chamado ciclo da borracha, então a região amazônica ela conhece um súbito esplendor, e aí dura mais ou menos durante 30 anos, de 1891 a 1918. No período em questão, o produto então ele ocupa o segundo lugar na pauta de exportações brasileiras, sendo superado apenas pelo café. E nesse contexto, em 1903, a região amazônica, que corresponde ao que é o atual estado do Acre, pertencia antes à Bolívia, é incorporada ao território brasileiro. E boa parte da população local era composta de brasileiros que viviam da própria atividade seringueira, né, da extração da borracha, e controlava a região ali como se fosse um território independente. Quando surgem então os conflitos de fronteira ali com as autoridades da Bolívia, representantes do governo brasileiro aproveitam a oportunidade para negociar então a incorporação daquele território para o Brasil, por meio de um pagamento aí de 2 milhões de libras esterlinas e a própria concessão de outros benefícios. Então, com o tempo, os problemas eles começam a aparecer. A produção da borracha brasileira ela exigia muitas expedições pela mata em busca de seringais nativos. A dificuldade de acesso ela foi aumentando os custos de extração e do preço do produto. E junto a isso, a produção brasileira ela vai ficando insuficiente para atender a demanda do mercado internacional. A necessidade do produto nos centros industrializados ia crescendo cada vez mais e mais, e nesse cenário, produtores de países europeus como França, Inglaterra, Holanda vão investindo no cultivo de seringais em algumas áreas de dominação colonial, como Malásia, Ceilão e Indonésia. E nessas regiões aí é desenvolvido então plantio bem planejado, né, para o aproveitamento industrial. Em pouco tempo acaba alcançando uma produtividade superior àquela praticada no Brasil. Então, depois de 1920, a borracha brasileira praticamente não tem mais lugar no mercado internacional. Isso só muda na época da Segunda Guerra Mundial, ali por volta de 1942 e 1945, especialmente. Quando então os produtores do Brasil eles vivem novamente esse impulso de exportação. Mais duas imagens a título de informação relacionadas ao nosso assunto. E quanto ao cacau, ele é fruto do cacaueiro, uma planta originária da América do Sul e da América Central. E das suas sementes secas, processadas, é produzido então chocolate, né? Até recentemente o povo está falando de que vai acabar o chocolate, né? Mas ele é cultivado na Bahia, especialmente no sul, principalmente ali nos municípios de Itabuna e Ilhéus. Ele tem destino semelhante ao da borracha, né? Vai para o mercado externo. E na Primeira República, a produção brasileira do cacau ela cresce, acompanhando então o aumento do consumo de chocolates na Europa e Estados Unidos. Mas os ingleses eles decidem investir na produção do cacau na região africana da Costa do Ouro, que atualmente integra aquilo que conhecemos como Gana, e então sob domínio deles. E como ocorre com a borracha, em pouco tempo o produto dessa região conquista o mercado internacional, e aí entra em declínio a produção do cacau brasileiro nos anos seguintes. Em 1935, o Brasil exporta mais ou menos 100 mil toneladas, enquanto que a Costa do Ouro
260 mil. Então, o período da Primeira República também é marcado por outra questão aqui, né? A gente mencionou de maneira bem breve em aulas anteriores, bem por cima, que é a grande migração, principalmente da Europa, que é a criação de uma política aqui de proteção também aos indígenas. Existe nesse período a criação da política de proteção aos índios por parte do governo federal. Há também o avanço industrial no país, o surgimento do movimento operário. E com os Estados Unidos, Argentina e Canadá, o Brasil então está entre as nações que mais receberam imigrantes da Europa e também de asiáticos, né, nessa época contemporânea. E em um processo em que houve uma intensificação aí, especificamente no nosso período aqui do Segundo Reinado, a imigração ela alcança o seu clímax, o seu auge, já na Primeira República, né, quando mais de 3,5 milhões de estrangeiros eles entram no Brasil. Eles são seduzidos por aquilo que eu já falei em aulas passadas também, né? Por anúncios de prosperidade do governo brasileiro que divulgava no exterior, incentivo. E aí esses imigrantes vinham em busca de trabalhos e melhores condições de vida, sonhando em enriquecer. Era até mesmo comum os italianos usarem essa expressão aí, né? Fare l'America, ou seja, fazer a América. E, e indica bem esse sonho deles, né? Nessas 4 décadas aí, os italianos eles representaram cerca de 33% do total dos imigrantes que chegam aqui ao Brasil. Seguidos então dos portugueses, 29%, e dos espanhóis, 15%. E outros grupos menores, a gente pode incluir aí alemães, japoneses. A gente vê muito essa diversidade aí mais ao sul de alemães, né? Rio Grande do Sul, em São Paulo a gente vê muito japoneses, coreanos, Coreia bem forte também lá. Sírio-libaneses em São Paulo a gente vê também. Russos, lituanos, austríacos. Há um predomínio ali na região mais São Paulo para baixo, né? E não é à toa que São Paulo tem ali, desses imigrantes aí, cerca de 57% total aqui no período que a gente está tratando. Isso aqui é bem óbvio por conta da própria questão do café, né? Da expansão da economia do café nesse lugar. Acabava abrindo milhares de postos de trabalho e a própria política de governo paulista que incentivava essa questão da imigração, essa propaganda forte no exterior, dizendo aí, concedendo passagens, alojamentos e coisas do tipo, né? Então, a contínua vinda desses imigrantes aí acabou ajudando a mudar em muito a questão da vida social no país, principalmente no Sudeste e Sul. Esse cenário, então, ele fortalece aí as transformações, né? Favorece, até mesmo em questões de hábitos de alimentação, rotina, técnica de trabalho, valores culturais e várias outras questões. Isso aí nesses lugares você percebe bem, né? Um país tão grande como o nosso, a diversidade cultural, né? Então, provavelmente, a gente aproveita para dizer aqui que o futebol seja o esporte coletivo mais popular do mundo, também querido do povo brasileiro, e apesar de ter a cara de brasileiro, né? Ser conhecido como país do futebol, não nasceu aqui. O futebol ele tem origem inglesa, ele é introduzido no Brasil pelo esportista Charles Miller, que viveu em 1874 a 1953. Ele era filho de um britânico que acabou vindo para o Brasil trabalhar na ferrovia chamada São Paulo Railway Company, que é a companhia de ferrovias, né? São Paulo. Junto de outros esportistas, então esse Charles Miller, ele começa a difundir o futebol no Brasil desde os primeiros anos da República. E a princípio o futebol brasileiro não tinha um caráter tanto elitista, né? Porque existiam times que, aliás, ele tinha muito esse caráter elitista porque não tinham costume de aceitar jogadores pobres, muito menos negros. Apesar disso, essa discriminação social e racial acabou sendo combatida já nas primeiras décadas do século XX, dos anos 1900. E aí o futebol ele fica bem popular, bem democratizado no Brasil e muitos jogadores habilidosos,
Nossa cultura é muito disso, né? Apesar das tristezas aí, o povo está muito desanimado com o futebol. Ainda assim, são apaixonados por futebol e o Brasil é considerado aí como o melhor do mundo e com os melhores jogadores, né, da história. E isso acabou virando então a cultura brasileira, né? Parte da cultura brasileira, da nossa identidade. E aí até o ano de 2012, aliás, a seleção brasileira ela já tinha ali conquistado o seu quinto título, né? Sendo pentacampeã. Lembrando que três desses títulos aí são com a participação de Pelé, que é eleito o atleta do século XX pelos jornalistas de vários países, pela própria FIFA, né, que é a Federação Internacional de Futebol, e é considerado aí por uma grande maioria como o melhor jogador da história. E até hoje o Brasil também vem se destacando aí no futebol, mas nos últimos tempos aí tem havido um destaque especial para o futebol feminino, né? O povo geralmente não presta tanta atenção, né? A figura da Marta, né, que é considerada a melhor jogadora de futebol do mundo, 5 vezes consecutivas, sendo isso de 2006 a 2010, né? É um recorde entre homens e mulheres. É o Maracanã, né, que é um símbolo bem característico do futebol. E no período colonial, falando da política indígena, né, indigenista, melhor dizendo, ela era baseada na catequese, promovida pela própria Igreja Católica, e na criação de aldeamentos indígenas e manutenção deles. Já na época do Brasil Império, não temos grandes mudanças nessa política. Já com a República, a igreja é separada do Estado, e aí o governo, por conta do seu caráter laico, não tendo interesse em incentivar a catequese, então, no começo do século XX, começa a haver esse consenso aí certo, né? Que o trabalho missionário, ele falhava, de acordo com alguns historiadores, em converter os indígenas. Outros vão dizer que isso é balela, e não teve falha. E aí há outras ideias que vão dizer que é uma defesa do território indígena, impedir então que eles venham a ser exterminados e a cultura destruída, coisa do tipo, né? Mesmo em questões de infanticídio lá, tem muitas culturas indígenas, tem gente que é a favor ainda hoje, né, de manter isso daí. E a cultura deles é assim, tem que deixar eles matarem os bebês mesmo, né? Mas fica aí a reflexão. Temos duas grandes alas de pensamento quanto a isso daí. Prosseguindo então, no período republicano, várias regiões do país nós temos ali confrontos com grupos indígenas. Em São Paulo, os Caigang tentam bloquear o avanço da estrada de ferro noroeste do Brasil. No Espírito Santo e Minas, o grupo chamado Botocudo tenta impedir a invasão de suas terras por colonos. Já lá em Santa Catarina e Paraná, os Xokleng, eles lutam contra a ocupação em suas terras por colonos italianos e alemães. E basicamente esse é o contexto histórico, né? Nesse contexto histórico é que é criado o Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, em 20 de junho de 1910. Para dirigir esse SPI é convidado então o militar Cândido Rondon. E de acordo com Júlio César Melatti, a criação desse SPI inaugura um novo tipo de política indigenista. Os índios passam a ter o direito de viver segundo suas tradições sem terem de abandoná-las necessariamente. A proteção é dada aos índios em seu próprio território, pois já não se defende a ideia colonial de retirar os índios de suas aldeias para fazê-los viver em aldeamentos construídos pelos civilizados. Fica proibido o desmembramento da família indígena, mesmo sob pretexto de educação e catequese de filhos. Garante-se a posse coletiva pelos índios das terras que ocupam e em caráter inalienável. Então, com a criação desse SPI, o governo federal ele assume a tarefa de lutar contra o extermínio dos indígenas, né? Busca pacificar os conflitos entre eles e outros segmentos da sociedade do Brasil. Apesar de haver um esforço desses funcionários, né, o SPI não tem um apoio suficiente para impedir a exploração da mão de obra indígena e a invasão da terra deles. E ele é extinto em 1967 e é substituído então pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Lá em Brasília, no Distrito Federal, é muito forte isso daí. E é comum você ver os índios e essa questão da FUNAI bem presentes lá.
pelas ruas, principalmente no plano piloto, bem forte a cultura indígena lá, em específico aí com essa aliada a essa atuação da FUNAI. Então a Primeira República, período aí vigoroso da economia cafeira, também é a época em que a industrialização do Brasil tem maior impulso e ocorre por conta da própria expansão dos cafezais e das próprias crises de café que ocorriam na época, né? Acabavam levando muitos produtores de café a investirem seus lucros, parte deles, né, na indústria. E aí eles eram bem garantidos pelo governo após o dito Convênio de Taubaté. É um quadro bem conhecido também, né? Bem utilizado até mesmo em processos seletivos de Tarsila. E aqui nós falamos sobre números do crescimento, essa questão de fábricas. Em 1889, no Brasil, nós tínhamos ali em torno de 600 fábricas, um pouco mais, onde havia ali em torno de 50 mil operários, 54 mil, melhor dizendo. E em 1930, nós já temos ali no país aproximadamente 13 mil indústrias que vão empregando 275 mil operários. E nós tínhamos ali umas 233 usinas de açúcar, onde trabalhavam 18 mil operários, 231 salinas, empregavam cerca de 5 mil trabalhadores. Então, havia uma concentração ali de 31% das indústrias, né? Sendo o principal centro dessa industrialização o estado de São Paulo, onde nós temos ali até hoje essa concentração industrial, né? E ali viviam os mais importantes na época, né, produtores de café, bem como também um grande número de escravos, ex-escravos, seus descendentes, imigrantes que acabavam vivendo também da agricultura ali. Muitos desses trabalhadores acabavam deixando o campo, buscando novas oportunidades, constituindo aí a mão de obra industrial, né? É que nós damos destaque para essa questão industrial para o Rio Grande do Sul, com 13,3%, o Rio com 11,5% e Minas com 9,3% na época. A indústria nacional é desenvolvida, buscando substituir os produtos importados, especialmente durante a Primeira Guerra Mundial, quando caíram as exportações europeias, e aí uma dedicação principalmente à fabricação de tecidos de algodão, calçados, materiais de construção, imóveis e até mesmo produção de alimentos. E em 1928, a renda desse setor industrial supera pela primeira vez a da agricultura. Então, com essa industrialização progressiva da economia, e com uma oferta de emprego cada vez maior para operários, né, ocorre essa mudança aí na organização política e econômica do Brasil. Antes disso, o que nós temos ali é grande parte da política, força política econômica no setor rural. E por conta desse avanço industrial aí, o setor urbano tem maior importância e visibilidade. E como consequência, os operários e grupos médios urbanos, melhor dizendo, eles passam a exigir cada vez mais os seus direitos, né, de participação nas decisões políticas e econômicas do país, como foi com o caso do movimento operário. Condições de trabalho do operário brasileiro, nesses primeiros anos da Primeira República, eram bem desfavoráveis. Não tínhamos uma legislação específica que acabasse limitando a jornada de trabalho. Então, geralmente era trabalhado aí de segunda a sábado até 15 horas por dia, às vezes até mesmo nos domingos. Não havia ideia de salário mínimo, não tinha direito a férias, não tinha pagamento por horas extras, então o trabalhador, quando era demitido, não tinha direito a aviso prévio, indenização, essas coisas que conhecemos hoje, né? Hoje já é ruim, imagina na época. Então, os operários eles ganhavam pouco, obrigava toda a família a acabar trabalhando, incluindo crianças, nas instalações das fábricas, como eu falei na aula lá de História Geral das indústrias, né? Revolução Industrial. Aqui acontece o mesmo, né? É o mesmo período que está sendo tratado. Empresas e fábricas aí com ambiente bem ruim, pouco espaço, ambiente mal iluminado, quente, sem ventilação e dando problemas aí nas situações precárias de trabalho e saúde. Não havia cuidado com higiene, segurança do local de trabalho. Era comum um operário se acidentar no trabalho, contrair doença. E as principais vítimas eram as crianças, segundo os historiadores. Meninos e meninas, nesse caso, também sofriam castigos físicos. E existiam, no caso das mulheres, aquelas que sofriam até mesmo violência sexual.
Segundo Maria Alice Rosa Ribeiro, então, os trabalhadores menores de 7 a 14 anos eram as principais vítimas dos mestres, né? E contramestres, e os castigavam com espancamentos, sopapos, pontapés e puxões de orelha. Contra isso, criou-se em 1917 o Comitê Popular de Agitação contra a Exploração de Menores Operários. Então, preste atenção, os acidentes, os baixos salários, as longas jornadas de trabalho aí sem descanso. O que acabou acontecendo? Mobilização de operários que se unem e assim começam a fazer protestos e reivindicações. E aí surgem aí várias formas de organização operária, né? São os sindicatos que assumem a luta pela conquista dos direitos trabalhistas e sociais. E atualmente sofre uma forte crítica por ter esse viés político, né? Geralmente sindicato é associado à questão de verba, teve muito problema aí na era PT, né? Muitos criticam e que acaba não servindo tanto ao operário, mas sim arrancando dinheiro dele, né? E acabou indo contra o propósito que alguns dizem que foi o propósito inicial, né? Que não era arrancar dinheiro, mas lutar e conceder os direitos aí do trabalhador. Então, dentre as correntes políticas aqui, nós destacamos que surge também o próprio anarquismo, que é um movimento, de certo modo, ideológico aí, relacionado ao movimento operário, e há outras tendências aí, como o próprio sindicalismo revolucionário, que é uma corrente anarco-socialista, que defende ali a greve, uma principal maneira de luta que um operário poderia ter para então ter a sua conquista mais ampla, né? E a corrente católica também ela buscava afastar os trabalhadores da época dessas influências aí, anarquista e socialista. Então, anarquismo, para explicar um pouco aqui, a gente diz que tanto anarquismo e anarquia são palavras aí que geralmente tendem a ser utilizadas com significado de confusão, bagunça, desordem e baderna. Aí o autor Gilberto Cotrim, ele sustenta que a origem etimológica dessa palavra aí, anarquia, ela vem do grego. Significa ausência de poder. Ele vai pegar à luz disso e sustentar que o pensamento político anarquista ele considera o poder, o domínio de uma pessoa sobre outra, um mal em si. E para ele, o anarquista ele rejeita toda forma de opressão social sobre o indivíduo, defendendo então a existência de uma sociedade que funcionaria pela cooperação e solidariedade das pessoas e entre as pessoas. Ao meu ver, antes que algum aluno pergunte, isso daí é uma utopia no meu pensamento. Porque enquanto o humano existir, vai existir essa ideia de um querer se aproveitar do outro, oprimir o outro, e sempre vai ter essa ordem de superior e sujeito, né? E então, esses anarquistas aqui, para Gilberto Cotrim, eles são contrários à exploração dos empregadores pelos patrões. E aí ele é trazido esse anarquismo para o Brasil por imigrantes europeus, especialmente italianos e espanhóis, que seguem ali as ideias do italiano Enrico Malatesta e o russo Pedro Kropotkin. E outra coisa que a gente tem que aproveitar para falar aqui é quanto à questão das mulheres, né? No período colonial, a gente deve lembrar, as mulheres eram consideradas aí de boa família, né? Aquelas que viviam submissas aos homens e em casa, de maneira bem grotesca, fazendo generalização, obviamente, né? Porque temos exceções. Em que no Império há um número maior de mulheres passando a ser visto com uma maior autonomia, né? Pelas ruas, embora era comum encontrá-las ali na companhia de um pai ou marido, a figura masculina. Na República, a mulher ela vai dando uns passos, segundo alguns historiadores, para romper com isso, né? Eles dizem ser o patriarcado e a instituição do matriarcado, para lembrar lá a Casa de Papel, né? A força do trabalho feminina passa a ser requisitada nessas primeiras fábricas que falamos, e aí elas viram a maioria, geralmente em setores como têxtil e de alimentos. Apesar de exploradas, elas contribuem na luta da autonomia feminina, e mesmo recebendo um salário inferior dos homens, elas
igualavam a eles quanto à questão de sair dos lares para o trabalho nas fábricas e então completarem o reduzido orçamento familiar. Então, de acordo com feministas, elas mostravam que podiam executar outros trabalhos além das tradicionais ideias do patriarcado, até mesmo das tradicionais profissões de enfermeira e professora. E aqui, Margaret Haga ela diz o seguinte: apesar do elevado número de trabalhadoras presentes nos primeiros estabelecimentos fabris brasileiros, não se deve supor que elas foram progressivamente substituindo os homens e conquistando o mercado de trabalho fabril. Ao contrário, as mulheres vão sendo progressivamente expulsas das fábricas na medida em que avançam a industrialização e incorporação da força de trabalho masculina. As barreiras enfrentadas pelas mulheres para participar do mundo dos negócios eram sempre muito grandes, independente da classe social a que pertencessem. Da variação salarial, a intimidação física, da desqualificação intelectual, ao assédio sexual, elas tiveram sempre de lutar contra inúmeros obstáculos para ingressar em um campo definido pelos homens como naturalmente masculino. Obviamente que isso aqui é uma visão, uma tendência mais feminista, né? É livre para concordar ou discordar. E além disso, temos aqui que um dos fatores que acaba contribuindo para abalar, de acordo com essa ideia feminista, a ideia de inferioridade feminina, é o surgimento do próprio cinema no Brasil em 1907. Por meio de vários filmes, as mulheres são estimuladas a terem contato com o mundo fora dos limites do lar, porque muitas personagens retratadas do sexo feminino acabavam trazendo a ideia de uma sociedade moderna, industrializada, né? Possivelmente ou supostamente psicologicamente fortes, determinadas e participativas. O advento da República, com essas mudanças institucionais, mundiais, globais, né, e que acaba acarretando também consequências no Brasil, faz nascer a esperança do voto feminino, né, pelos deputados. E em 1920, uma mulher chamada Berta Lutz, ela funda a Liga da Emancipação Intelectual da Mulher para lutar pela igualdade dos salários e pelo sufrágio feminino. Apesar disso, as mulheres só conquistam o direito ao voto ali na metade da década de 1930. E já em julho de 1917, nós temos aqui uma outra coisa muito importante e devemos tratar, que é a greve, né, de 1917, julho de 1917, organizada em São Paulo, conhecida aí como a primeira greve geral da história do Brasil, sendo provocada pelo descontentamento de operários com as condições de trabalho a quais estavam submetidos, e as manifestações dos operários em passeatas políticas pelas ruas, elas acabam provocando muitos conflitos com a polícia nesse período. E em um deles, que ocorreu em 9 de julho, o sapateiro anarquista José Martins, de 21 anos de idade, ele morre baleado. E isso daí faz ampliar o movimento, né? A greve, ela vira geral, paralisa fábricas na cidade de São Paulo, de outras regiões do país. E estima-se que entre 50 a 70 mil trabalhadores ali participaram dessa greve ordenada aí pelo Comitê de Defesa Proletária, cujos líderes aí mencionamos alguns, como Edgar Leuenroth, Florentino de Carvalho, Antônio Duarte, Francisco Cianci, Rodolfo Felipe, Teodoro Monicelli e outros, né? Esses grevistas, eles estavam exigindo o quê? Estavam querendo aumento de salário, jornada de trabalho de 8 horas, direito de associação, libertação dos grevistas presos e coisas do tipo. E aí, com essa extensão aí do movimento operário, o governo e os industriais eles resolvem negociar. Há uma promessa de salários melhores, condições melhores de trabalho, e eles acabam assumindo aquela ideia de não punirem os grevistas caso todos voltassem aos seus postos. Então, as promessas de compromisso, apesar de tudo, não foram cumpridas tão à risca. Em 1922, apoiado aí pelos líderes operários, é fundado o Partido Comunista do Brasil, virado aí, de acordo com historiadores dessa ala aí, que gostam desse período e tomam partido do Partido aqui comunista, né? Considerado aí como uma inspiração na vitória dos comunistas na Revolução Russa de 1917. O Partido Comunista,
Partido Comunista ele é considerado aqui como ilegal pelas autoridades judiciárias depois da sua fundação, mas ele acaba existindo ali debaixo dos panos, né, de maneira clandestina. E aí a luta operária, que o povo tem costume de associar aqui com o comunismo, geralmente, né, se mantém atuante. E aí eles fazem o contraste, né, dessa visão marxista de que havia esse contraste entre os operários e as elites políticas e econômicas do país, né, que viam essas manifestações como baderna. Exemplo disso aí é o que deu o último presidente que eles citam, né, da Primeira República, Washington Luiz, quando ele disse que a questão social do Brasil era um caso de polícia. Então, até o fim desse período aí, do primeiro reinado, os protestos da Primeira República, os protestos dos trabalhadores, eles não merecem a devida atenção, né? Para o povo aqui dessa ala mais marxista, né? E também não recebe atenção dos empresários e dos políticos, que acabaram travando a questão por meio do uso da violência policial. Essa questão dessas mudanças a gente vê na próxima aula com a própria questão mais à frente aí, né, melhor dizendo, associada ao governo de Getúlio Vargas, né, que tem muitas coisas ali associadas a direito trabalhista, tem muita coisa que a gente tem hoje é por conta dessa questão aí. A gente vai tratar ali sobre se houve ditadura, se é um regime específico ali, ou se há três ideias nos governos de Getúlio Vargas. Mas sem entrar demais aqui, a aula que ainda vai mais acontecer lá para frente, fazemos aqui uma revisão. Então, completamente analfabeta, aí você continua lendo aí, Enem 2011, sobre o coronelismo, e a resposta é a seguinte. E uma questão de número 2 da Unesp também, e considerando o texto, temos aqui a questão com a resposta, né? E a parte B também com a resposta. E sem mais para o momento, eu encerro por aqui.